O PAICV defende que se deve governar para as pessoas e, pelo exemplo, seguindo algumas medidas para corrigir o rumo do país, sem deixar de atribuir uma parte da responsabilidade ao governo pela escalada atual dos preços. O MPD contrapôs que o Executivo tem agido bem e beneficiado os mais necessitados, realçando um conjunto de medidas para atenuar as dificuldades decorrentes da crise pandémica, das secas e da guerra. Já o CID quer ver criadas as condições para reduzir o impacto da subida em flecha dos preços e atenuar a crise sobre as famílias e as empresas. Para o PAICV, governar em tempos de crise é governar para as pessoas e pelo exemplo. O maior partido da oposição diz-se muito preocupado com o aumento generalizado dos preços e o seu profundo impacto, sobretudo nas camadas mais favorecidas da população. Mesmo reconhecendo os impactos negativos da pandemia da Covid, das secas e da guerra na Ucrânia, o PAICV responsabiliza o governo pelas más decisões tomadas no quadro do Orçamento de Estado para o corrente ano, pelo que apela o Executivo a aligerar a pesada máquina do Estado, aconselha o emagrecimento do governo, a extinção de serviços estatais supérfluos e avança também com algumas propostas para corrigir o rumo do país. Todos os dados indicavam uma forte probabilidade de haver aumento da inflação diante das medidas de aumento de impostos anunciadas pelo Governo no quadro do Orçamento para 2022. Neste contexto, para evitar o aumento do desemprego, o aumento da insegurança alimentar, a degradação da saúde, o aumento do êxodo rural e o abandono escolar, o agravamento das assimetrias regionais e o agravamento das desigualdades sociais, reiteramos que se torna absolutamente necessário o aumento substancial dos valores destinados à mitigação dos resultados do mau ano agrícola, a reposição das medidas de estabilização de preços dos produtos como o milho, o trigo e a farinha, e a redução do IVA no turismo para 10%, a retirada dos descontos sobre o preço das viaturas importadas. Também aqui algumas foram anunciadas. Paralelamente, um amplo programa de emprego público deve ser imediatamente levado a cabo e os beneficiários da pensão social mínima devem ser aumentados. Já o MPD reitera a assertividade do rumo governamental seguido, realçando que governar em tempos de crise é saber alocar corretamente os parcos recursos do país e agir com coragem, como tem feito o Executivo liderado por Ulisses Correia Silva. O líder parlamentar do MPD realça que a inflação já vinha em alta antes da guerra, mas que o conflito veio agravar substancialmente a situação com a subida em flecha dos combustíveis e dos produtos alimentares, sabendo que os dois países em guerra, Rússia e Ucrânia, são grandes produtores mundiais de alimentos. E Cabo Verde, à semelhança de outros países mais pobres, sofre os efeitos colaterais da guerra associados a outros fatores negativos já conhecidos. Cabo Verde, enquanto um pequeno país, um pequeno Estado insular em desenvolvimento e com uma economia muito exposta e dependente do exterior, acabará por sofrer sobremaneira com os impactos da guerra da Ucrânia, numa altura em que se esforça para recuperar das fortes consequências da crise pandémica e em que já existe uma forte pressão inflacionista. Estamos a presenciar uma escalada em termos de aumento de preços dos produtos petrolíferos, combustíveis, bens de primeira necessidade e transportes internacionais. Sendo Cabo Verde um país tomador de preços, que importa cerca de 80% dos alimentos que consome, esses impactos terão implicação direta na economia cabo-verdiana. Segundo os dados do INE, os preços em Cabo Verde aumentaram 0,7% no mês de fevereiro e acumularam uma subida de 7,1% face ao mesmo mês de 2021. Esses aumentos generalizados em Cabo Verde estão a ser mais visivelmente sentidos nas últimas semanas em produtos alimentares de primeira necessidade, como o pão e o óleo. E com pouco tempo para intervir, a UCID, através do deputado António Monteiro, concluiu o rol dos discursos inaugurais do debate mensal com o Primeiro-Ministro, desta feita com o tema Governar em tempos de crise. O Governo deve criar todas as condições para permitir que o comum dos cidadãos não sintam na pele de forma dramática a crise que infelizmente está a assolar o mundo inteiro e Cabo Verde em particular.
nós gostaríamos de dizer que o governo deve imediatamente pensar num orçamento retificativo. Um orçamento que permita reanalisar o IVA em vários produtos. Um orçamento que permita reanalisar a questão do salário mínimo. Um orçamento que permita redefinir outros objetivos para que Cabo Verde possa dar com satisfação as respostas a tudo aquilo que infelizmente irá nos preocupar.